Ano de 2026. O sol da manhã iluminava as ruas de Barcelona enquanto não apenas uma multidão, mas um exército se reunia em frente a uma pequena loja de uma renomada marca suíça de relógios. Centenas de pessoas passaram a noite no asfalto frio, aguardando a oportunidade de comprar um relógio de bolso que custava $400. O relógio não era uma edição limitada, mas a demanda era tão grande que até mesmo a polícia, com equipamento anti-motim completo, compareceu à inauguração da loja. As portas nunca se abriram naquele dia. Ondas semelhantes de interesse foram vistas em Londres, onde uma multidão invadiu um shopping center, em Paris, onde gás lacrimogéneo foi usado, em Nova York, onde um homem foi preso na entrada, e na Índia, onde eventos foram cancelados, alegando-se que a multidão era indisciplinada. Essas situações levantam uma questão importante sobre o que acontece com uma pessoa quando ela se encontra em uma multidão densa. Compreender os processos físicos e psicológicos envolvidos, em vez das motivações por trás do comportamento, pode salvar vidas. A Swatch é conhecida por criar não apenas relógios, mas também momentos de entusiasmo. Em 2022, a empresa apresentou a colaboração Moonswatch, uma réplica do lendário Speedmaster que foi à Lua. O preço desses modelos era de $260, mas o resultado superou todas as expectativas. As filas se formaram em Nova York, Tóquio, Londres e Zurique. No final, a Swatch vendeu mais de 2 milhões de unidades, e as vendas da marca original Omega aumentaram em 50%. O sucesso do Moonswatch inspirou uma nova colaboração em maio de 2026. Desta vez, o parceiro foi Audemars Piguet, uma das marcas de luxo mais reservadas do planeta. Seu modelo Royal Oak é considerado um ícone, e novas versões têm preços a partir de $20 mil. A Audemars Piguet nunca havia licenciado o design do Royal Oak, mas agora a Swatch lançou um relógio de bolso no estilo deste modelo, chamado Royal Pop. 8 variações de cores estão disponíveis, cada uma com o preço de $400. A empresa afirmou que a produção é ilimitada e confirmou isso oficialmente. No entanto, o estoque limitado em cada loja física tornou-se um elemento-chave da estratégia. Vendas online, pré-cadastro e cupons foram eliminados. A fila tornou-se o próprio produto, e o caos, a propaganda. Em Miami, mais de 3 mil pessoas se reuniram em um único shopping center. Na Pensilvânia, portas foram arrombadas. Na França, filas que se formaram durante a noite culminaram em um tumulto na entrada, e em Barcelona, a polícia chegou antes da abertura e impediu a entrada. Em Dubai, a Swatch cancelou as vendas em 2 dos maiores shoppings da cidade, e várias pessoas foram presas por tentarem comprar relógios que seriam lançados para o público em geral em 6 meses. Pesquisas científicas demonstram como a densidade da multidão afeta a segurança. Os cientistas medem o número de pessoas por metro quadrado. Com 1 ou 2 pessoas por metro quadrado, uma pessoa consegue se mover livremente. Com 4 pessoas por metro quadrado, o contato involuntário começa, com estranhos se tocando. Com 5 pessoas, o controle dos movimentos é perdido e a multidão começa a carregar a pessoa. Com 6 ou mais pessoas, respirar se torna fisicamente difícil. Em momentos como esses, a multidão deixa de ser uma mera coleção de indivíduos e se transforma em um fluido. A pressão gerada em uma multidão densa chega a 4.450 newtons por metro. Para efeito de comparação, quebrar uma grade de aço exige aproximadamente a mesma quantidade de força. Quebrar as costelas de um adulto requer 2.550 newtons. E tudo isso acontece sem pânico, sem gritos e sem agressão. Cada passo que uma pessoa dá pressiona o seguinte, e esse pressiona o próximo, criando uma onda de pressão impossível de sentir até que aconteça. Os cientistas chamam esse fenómeno de terremoto de multidão. Ele pode empurrar uma pessoa vários metros contra a sua vontade, sem qualquer força externa. A maioria das mortes por debandada não ocorre porque alguém é pisoteado, mas sim por asfixia por compressão. O corpo é comprimido por todos os lados e a pessoa fica impossibilitada de respirar. O maior perigo reside em passagens estreitas, como gargalos, corredores, portas de entrada, escadas e arcos, onde a densidade aumenta drasticamente. É nesses locais que a maioria das tragédias acontece. As pessoas atrás deles não conseguem ver o que está acontecendo à frente. Elas continuam caminhando porque o espaço atrás delas parece livre, enquanto uma barreira humana já se formou à sua frente. Porque pessoas inteligentes ainda toleram situações assim. A Swatch cria deliberadamente uma escassez artificial, e isso não é um erro, mas uma jogada estratégica. Quando uma pessoa vê uma fila longa, o cérebro conclui que, se tantas pessoas querem o produto, ele deve ser valioso. Esse mecanismo é chamado de prova social. Ele funciona mesmo quando a pessoa está ciente da manipulação. Então, o medo de perder uma oportunidade, conhecido como FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora, entra em ação. Depois de 3 horas na fila, ir embora se torna psicologicamente doloroso. O investimento de tempo é percebido como um custo irrecuperável, e as pessoas têm medo de perdê-lo.
Os economistas chamam isso de armadilha do custo irrecuperável. O fator final é o efeito de multidão. Quando milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa, as críticas individuais são silenciadas. As pessoas param de se perguntar por que estão fazendo aquilo e começam a pensar que, se todo mundo quer, elas também deveriam querer. É por isso que a Swatch declarou publicamente que o Royal Pop não era uma edição limitada, mas isso não impediu as multidões. Em um momento de grande expectativa, a informação é mais fraca do que a emoção. A Content Grip, uma revista de marketing, descreveu a situação assim: a fila se tornou parte do produto, o caos confirmou a importância do lançamento e o próprio espetáculo se tornou a força motriz da publicidade. Em 2022, o Moonswatch não teria atraído tanta atenção se as filas estivessem mais tranquilas. Foi a corrida para conseguir o relógio que o tornou famoso. Agora que estamos falando sobre isso, é importante oferecer dicas práticas para quem se encontrar em uma situação de aglomeração. A primeira regra é não cair. Parece óbvio, mas uma pessoa caída em uma multidão corre perigo porque os outros não conseguem passar por ela. Se você sentir que está perdendo o equilíbrio, segure-se imediatamente em qualquer apoio. Em segundo lugar, fique atento à densidade da multidão antes que ela o domine. Assim que você perder o controle de cada passo, é melhor ir embora. Não espere a situação piorar, porque depois será tarde demais. Terceiro, se estiver sendo carregado, mova-se diagonalmente em direção à correnteza, não contra ela. Mover-se em linha reta cria pressão adicional. Mover-se diagonalmente permite que você se aproxime gradualmente da parede ou da saída sem interromper a correnteza. Quarto, mantenha os braços cruzados sobre o peito. Isso cria um pequeno espaço para os pulmões e pode ajudar na respiração. Quinto, não grite socorro, pois gritar aumenta o pânico e acelera o tumulto. É melhor falar alto e calmamente: recuem, está havendo um tumulto, recuem. Essa frase ajuda as pessoas a entenderem que precisam se afastar e reduz o caos. Essas recomendações simples podem salvar vidas em uma emergência. A Swatch vendeu o caos como produto, conquistando milhões de visualizações, milhares de notícias e atenção global. A loja de Barcelona fechou e desapareceu, enquanto Audemars Piguet nunca emitiu um comunicado oficial. A Swatch não se desculpou e os relógios agora estão disponíveis em seu site, prontos para venda em 6 meses. No entanto, pessoas em Londres, Paris e Miami viveram experiências inesperadas. Uma multidão não é apenas a soma de pessoas, mas uma força distinta que não questiona se você quer obedecer às suas regras. Compreender a física da pressão, os mecanismos psicológicos e as ações adequadas em condições extremas pode ajudar a todos a evitar tragédias. Portanto, quando você vir uma fila longa, lembre-se de que pode haver perigo à espreita por trás dela, e não apenas uma chance de conseguir o produto desejado. Preste atenção ao seu corpo, observe a multidão ao seu redor e haja com prudência. Assim, mesmo a multidão mais barulhenta não representará uma ameaça à sua vida.